Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que os fertilizantes organominerais combinam nutrientes minerais com matéria orgânica, promovendo uma nutrição mais equilibrada para as plantas? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Antonino Gomes, que é diretor executivo da AMA Brasil, que é a Associação dos Misturadores de Adubos do Brasil. E o tema da nossa entrevista será: aumento no custo do nitrato de amônio pode elevar preços dos fertilizantes. Antonino, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Divino. É um prazer enorme estar participando dessa entrevista, coordenada por você aí, e que sejam os nossos telespectadores ou quem assistir a entrevista possa ter aí uma visão aí melhor aí do dia a dia da AMA Brasil e do mercado de fertilizantes. Meu amigo, você está em Brasília hoje. Qual que é a atuação da AMA Brasil aí em Brasília? Eu gostaria primeiro que você falasse quem é a AMA e qual é essa atuação dela em Brasília. Tá ok. A AMA Brasil é uma associação fundada em 1980, ou seja, hoje nós estamos completando praticamente 44 anos, tá certo? Ela congrega os misturadores de adubos, né, de fertilizantes para entregar ao agricultor, né? Então ela começou lá atrás com pequenas e médias empresas e tudo mais, e hoje ela consolidou aí mais de 60 associados, né, que respondem por mais de 60%, por coincidência, mais de 60% do adubo distribuído em todo o território nacional, né? Então nós temos aí de norte a sul, de leste a oeste, empresas locais, empresas estabelecidas nos estados que consomem o adubo, fazem mistura e entrega ao agricultor, né? Isso favorece a AMA Brasil pela capilaridade que ela tem, né, no mercado, e também ela favorece a AMA Brasil no sentido de entregar o que o agricultor precisa, o que o agricultor necessita no tempo certo, no time correto para a agricultura, para a plantação, para a adubação e para a adubação de cobertura. E acaba que vocês precisam de ter essa atuação aí em Brasília. Vocês estão junto com o IPA? Isso, nós somos associados do Instituto Pensar Agropecuário, que é um braço técnico da Frente Parlamentar do Agronegócio, na qual a gente tem aí um apoio muito grande, não só um apoio político, né, que, diga-se de passagem, aí é bem importante no Congresso e no Senado. Mas nós temos o apoio do IPA, que é um braço técnico da Frente Parlamentar do Agronegócio, na qual ela subsidia todos os seus associados aí com temas atualizados e acompanhamento de movimentações do agronegócio brasileiro, né? Tem grandes associações como a OCB faz parte, a CNA faz parte, a AMA Brasil faz parte, CIDVEG. Então é uma associação de associados, com vários temas, com várias atuações no mercado, mas com um foco único de defesa do agronegócio brasileiro. Antonino, por que nós somos tão dependentes da importação de fertilizantes? Divino, isso é uma conversa boa de se fazer, né? Que a indústria de fertilizantes é uma indústria de capital pesado, né? Então, uma pessoa que hoje... O que quer dizer isso, uma indústria de capital pesado? A indústria de capital pesado é o seguinte: você tem que ter todo um processo, são 3 ingredientes, o N, o P e o K, tá certo? Certo. O N, ele é a origem praticamente do gás natural, tá certo?
Então, para você depender de fazer uma ureia, um nitrato, um sulfato, toda a parte de N, de nitrogênio, você necessita basicamente do gás natural para fazer, tá certo? Correto. E isso, o Brasil, infelizmente, não é autossuficiente em fornecimento de gás. Apesar da gente ter uma empresa nacional, de renome mundial, de tecnologia super avançada, de pesquisa em águas profundas e tudo mais, mas nós não temos a disponibilidade do gás num preço que fosse competitivo com outros locais, por exemplo, os países do leste europeu, né? E os países árabes, que têm ali a petróleo em abundância e gás em abundância, né? Só para você ter uma ideia, uma tonelada de MMBTU, a medida do gás natural, né? Uma tonelada de MMBTU no Brasil custa $14, tá certo? Certo. Uma tonelada, eu falo tonelada, MMBTU, desculpa aí a falha, né? Certo. Uma unidade de MMBTU na Rússia, nos países árabes, custa $2, né? Então a discrepância... $2 a $3, né? Então a discrepância do custo já começa aí você ter uma trava com relação ao N, tá certo? Faz o seguinte, nós vamos para o P. O Brasil é um campo enorme, é um continente que a gente tem muito orgulho, eu, pelo menos brasileiro, tenho muito orgulho de participar, porque é um continente praticamente que você fala o português de leste a oeste, norte a sul, tá certo? E é unido, né? Porém, o nosso solo ele é muito pouco explorado, né? Com relação a nutrientes que a gente poderia aproveitar. Então, por exemplo, para você imaginar, para você fazer uma extração de fósforo, né? No Brasil, por o fósforo ser pobre no minério, né? Você tem que fazer a extração do minério, fazer a concentração desse fósforo, para depois você transformar em ácido fosfórico para fazer o fertilizante. Então, só para você ter ideia, eu trabalhei na Arafértil, antiga Arafértil, depois foi Bung, depois atualmente é Mosaic, né? Para você tirar 1 tonelada de P2O5 do minério, você gera praticamente 5 toneladas de inerte. No caso é o gesso agrícola, né? Então você tem 1 tonelada de fertilizante para 5 toneladas de inerte. Então a movimentação é muito grande. Você vai movimentar, vamos por 7, 8 milhões de toneladas para tirar 1,5 milhão de toneladas e o restante todo é inerte. Então um capital bem intenso e que exige uma movimentação muito grande, porque às vezes uma mina de minério, você está com a localização da fábrica em determinado momento, em determinado local da extração, e essa extração ela fica 2 km, 3 km, ou mesmo que seja 1 km, 1.000 metros, aí de volta de um caminhão é 2 km por dia, né? Só para 2 km por carregamento, né? Por caçambada, né? Então é um negócio muito complicado. E quando a gente parte para o cloreto de potássio, fica pior ainda, né? No cloreto de potássio nós temos aí, inclusive, uma mina em Altazes, no Amazonas, que ela está em fase de regularização junto ao governo federal, junto ao governo estadual, junto ao governo municipal há mais de 10 anos. Nós estamos em 2024, agora que se fala que ela tem a licença prévia, conquistou a licença de instalação e que vai se iniciar a obra. Então, quando eu falo capital pesado, não é só a questão do investimento na indústria, mas é o investimento no amadurecimento do projeto, tá certo? Então, se a gente pegar um projeto igual ao Altazes, que está em projeto desde 2014, me parece, né? Até 2024, nós temos um custo do dinheiro de, no mínimo, 10% ao ano, tá certo? E um projeto que custava 100 há 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje ele vai custar mais de 1.000, né? Isso é só como referência, né? Em função do custo do material.
Outro ponto também é a insegurança jurídica que o Brasil, infelizmente, traz para grandes investimentos, grandes empresas, grandes conglomerados mundiais e internacionais de investir no Brasil. Porque a insegurança jurídica e a insegurança ambiental é muito grande. Então, para você ter ideia, nós tivemos aí há uns tempos atrás a própria Petrobras querendo fazer pesquisa na fonte do Amazonas e que o governo proibiu fazer isso, né? E teve todo um desgaste entre o governo, o meio ambiente, né? Não cabe aqui nominar ou colocar alguma coisa aí que é A, B ou C, mas teve todo um desgaste com relação ao meio ambiente, né? E a Petrobras acabou, falou assim, não, deixa aqui por enquanto, eu vou fazer 1 ou 2 furos e pronto, né? E o cloreto de potássio especificamente, assim como eu mencionei o gás, o cloreto de potássio, ele é largamente lavrado em países do leste europeu, a Rússia, por exemplo, tá certo? Rússia, Bielorrússia e outros países, e também no Canadá, né? E no Canadá, por exemplo, a gente convive lá no Canadá com índios, com reserva indígena e tudo mais. O índio anda lá com a sua caminhonete do ano, as suas Cherokee e tudo mais, e não tem problema nenhum com o governo, tá certo? Não tem problema nenhum com as empresas também que ali estão instaladas, né? Então, ainda tem emprego. Eu tive a experiência de estudar um pouco sobre os indígenas nos Estados Unidos e é muito diferente daqui. A situação, inclusive eles têm até universidades dentro dos territórios deles, né? Então o Brasil parece que ainda quer continuar ali nos anos 1500 nessa questão. Mas há poucos dias atrás, o tal do nitrato de amônio veio à baila aí, todo mundo falando do nitrato de amônio. O que é esse nitrato de amônio, para que ele serve, qual a importância dele? Divino, eu vou comentar, antes de comentar sobre o nitrato de amônio, eu vou comentar sobre 2 produtos, tá certo? Certo. Para desmistificar um pouco o fertilizante, porque tem muita gente que acha que o fertilizante é danoso para o mercado, né? Então o que acontece é o seguinte, vamos colocar a ureia, especificamente a ureia. A ureia ela tem fim para ARLA 32, que é descarbonização, tá certo? Que o Brasil tem essa pegada de descarbonização, tem que cumprir metas. A ureia tem a ureia pecuária para o desenvolvimento da parte de pecuária do Brasil. E Sim. Temos a ureia, que toda mulher, né, tem aquela mulher super vaidosa e tudo mais, que gosta de passar o creme no pé. A ureia está ali também no pé dela para fazer a beleza dela, né? E o outro ponto é o ácido fosfórico. Antes de entrar na questão do nitrato, tá? O ácido fosfórico, todo mundo, a maior parte das pessoas, vamos almoçar, vamos, né? Eu quero uma Coca-Cola normal. Aí o outro cara vai e pede, não, eu quero uma diet, eu quero uma zero. Certo? Se a pessoa ler o rótulo, ele vai ver lá escrito ácido fosfórico, tá certo? É uma curiosidade que eu sempre coloco, porque às vezes a pessoa acha que o fertilizante faz mal para a agricultura, não tem um fim específico de tecnologia aplicada. E o fertilizante é uma tecnologia muito boa aplicada para a gente alcançar e ter recordes mundiais aí, e ano a ano sobre produção agrícola, né? O nitrato de amônio especificamente, todo mundo deve se lembrar aí de um vídeo passado há alguns anos, né, uns 2 ou 3 anos atrás, lá de Beirute, no Líbano, né, que houve uma explosão, né, por causa de um nitrato de amônio esquecido no porão lá do porto, onde causou um dano enorme ali no porto de... Eu esqueci o nome do porto, em Beirute, né, no Líbano, mas no porto que devastou o porto, fez uma cratera no porto.
E para vocês terem ideia, isso aí foi 600 toneladas de nitrato de amônio, tá certo? E o Brasil consome 1,5 milhão de toneladas de nitrato de amônio. Então, o nitrato de amônio ele tem fins químicos, tá certo? E fins para fertilizantes. Quando ele é utilizado para fertilizante, ele se torna um inerte. Então, não tem problema nenhum o nitrato de amônio no fertilizante. Ele é inerte, não causa dano e não causa nenhum perigo ao ser humano, tá certo? Como o caso de Beirute que eu mencionei. O nitrato de amônio ele traz benefícios, principalmente para as culturas de cana-de-açúcar e de café, né? Então, todas essas culturas elas têm aí o nitrato de amônio que traz, por conseguinte, uma produtividade bem maior com relação a outros produtos aplicados e até mesmo em função de como ele se dissipa no solo, né? Então, o grande consumidor é cana, café, tem outras culturas também, mas os principais são cana e café. E o principal de tudo isso é que o Brasil, e isso aí a gente deve aos nossos antepassados, coisas boas e coisas ruins, e a história conta, né? O Brasil ele foi desenvolvido com portos, né? Dado a dimensão geográfica dele, a dimensão continental dele, eu tenho vários portos no Brasil, na linha litorânea do Brasil, na qual a gente consegue aí, trazer o produto para o misturador, para o agricultor, no tempo correto, no custo competitivo, né? Porque é um custo competitivo. Se for falar em ministério, são custos que a gente consegue controlar e consegue prever. Mas a AMA Brasil, com seus associados, que são mais de 60, ela tem uma importância assim, ímpar em função de sua capilaridade, certo? E atuação no Brasil. Então a gente trabalha aí, os meus associados, eles trabalham e oferecem fertilizante nos mais rincões aí do território nacional, entendeu? Então isso a gente tem que agradecer aos portos que estão em litorânea, agradecer aos associados que cada um aí tem o seu nicho de mercado nos estados, né? Espalhados por todo o país, são 27 estados, né, no Brasil, e todos eles aí, com certeza, você pode ter certeza que tem uma indústria de fertilizante, né, para trabalhar e fazer a mistura e entregar para o agricultor. Bom, o nitrato de amônio, então, voltou às manchetes porque a ABIQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, solicitou ao Comitê do Comércio Exterior um aumento na tarifa de importação do nitrato de amônio. Essa tarifa hoje ela é zero, é isso? Isso. Hoje a tarifa é zero. E eles solicitaram um aumento para 15%, é isso mesmo? Correto. Até de se estranhar, que a ABIQUIM solicita um aumento de 15% de alíquota de importação e o Simplifert, que representa aí as indústrias produtoras, né, defendeu eu penso o seguinte, eu estou aqui defendendo todos os meus associados, eu não posso defender um CNPJ exclusivo, né? A ABIQUIM defendeu vários CNPJs, né? E o Simplifert defendeu um CNPJ, tá certo? Que é um monopólio brasileiro de produção de nitrato de amônio. Então, nesse caso aí, o que acontece? O Simplifert fez um pedido de 10%, a ABIQUIM fez um pedido de 15% superior ao Simplifert, e tem esses dois pedidos constantes, inclusive no relatório do comércio exterior lá da GSEX, tá certo? Mas todos os dois pedidos eles foram muito bem pautados tecnicamente pelo Ministério da Agricultura, por outras entidades governamentais que fazem parte do Comitê de Avaliação de Implementação ou não de tarifa e alteração de tarifa de importação, né? E esse comitê chegou à conclusão pelo indiferimento do nitrato de amônio, porém não se tirou da pauta. Não se tirou da pauta por quê? Porque é um assunto que está sendo discutido, um assunto que está sendo aprimorado e tudo mais, para que possa voltar à pauta e especificamente retirar da agenda, né?
diz que ele já está indeferido. Eu espero que ele saia da agenda, a esperança nossa é que ele saia da agenda e a gente tenha aí a tranquilidade de seguir em frente. O porquê que tudo isso acontece, a tranquilidade de seguir para frente, né? O nitrato de amônio, a grande produtora de nitrato de amônio, ela fica instalada em Piaçaguera, Cubatão, tá certo? É uma empresa multinacional, uma empresa que lá fora, para você ter ideia, ela produz mais de 3 milhões de nitrato de amônio, né? E aqui no Brasil ela praticamente é quase que inviável a produção de nitrato de amônio em função do custo do gás, né? Como eu bem falei, é $2 lá fora e $14 aqui dentro, né? Então fica numa situação totalmente de desvantagem, né? Uma situação que você não tem vantagem alguma em produzir nacionalmente, né? Essa empresa e essa unidade Fabril, eu já tive a oportunidade, pela história de vida profissional que eu tenho, eu já tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa, no local lá da fábrica, né? E ela nunca teve um revamp ou um investimento pesado que ela pudesse dobrar o capital dela, né? Desculpa, dobrar a produção dela, não o capital, dobrar a produção, tá certo? Mas mesmo que ela dobre a produção, o que eu enfrento? Eu enfrento a logística nacional, tá certo? Porque enquanto eu posso trazer um produto, 40 mil toneladas para São Luís do Maranhão, ou 40 mil toneladas para Rio Grande, né, para compor esse consumo nacional que é de 1,5 milhão, né, eu vou estar restrito exclusivamente ao parque industrial em Cubatão. E aí, quando a gente coloca isso, a gente depara especificamente com frete rodoviário, né, que tem um alto custo e traz a desvantagem aí de eu ter o porto do lado, né? São Luís, por exemplo, as minhas indústrias e meus associados estão do lado do porto, então a 6 quilômetros ali eu tenho o nitrato de amônio, né? Sem a viagem de navio, né? Normalmente é de 15 a 30 dias, tá certo? Mas é muito mais vantajoso eu trazer isso de fora. E se eu taxar os 15%, eu não estou taxando 15% em cima de produção nacional. Eu estou taxando 15% em cima de 85% do consumo nacional de nitrato de amônio. Taxando 85% de imposto e importação para o nitrato de amônio importado, eu estou penalizando o agricultor do Maranhão, o agricultor do Mato Grosso, o agricultor do eixo norte-sul, norte-nordeste, e vou estar também igualmente prejudicando o agricultor que seja de São Paulo para baixo. Porque todo esse consumo e essa produção que a indústria, essa multinacional faz, ela não consegue suprir especificamente o mercado nacional. Tonino, a AMA Brasil, ela se manifestou contra esse aumento. A quem vocês recorreram e qual é o suporte, por exemplo, que o IPA está dando para vocês no sentido de fazer com que esse assunto saia da pauta? Divino, nós tivemos a oportunidade, o IPA é uma entidade muito imparcial, mas ela é totalmente parcial em favor da agricultura, tá certo? Então ali não adianta o associado, por mais importante que seja, e queira defender uma coisa, ou um fato, ou uma regulamentação que se beneficie apenas ele, o IPA não segue em frente com isso, entendeu? Então o IPA ele segue em frente com pautas comuns e pautas que tragam resultado para o agronegócio, né? Porque quando eu falo em IPA, eu estou falando em 57 associados de diferentes segmentos, mas todos do agronegócio, tá certo? Sem defender indústrias produtoras, mas sim o consumidor especificamente.
Nós recorremos ao IPA, né, no primeiro pleito, que foi da Biquim, né? O primeiro pleito da Biquim foi de 15%. Então nós recorremos ao IPA e o IPA fez uma moção aí com relação a não aumento da taxa de importação do nitrato de amônio, certo? Então nós tivemos uma nota, né, de posicionamento do setor produtivo nacional contra o nitrato de amônio, tá certo? E nós tivemos aí 38 assinaturas, né? Entre elas a BAG, a BCS, a BIA, a BIEC, a Ama Brasil, a ENDA, a ProSoja Pasto Grosso, a ProSoja Brasil, né? Então a gente teve aí essa primeira moção do IPA pedindo que fosse retirado os 15%. Depois surgiu aí no caso aí, surgiu o Simplifert, defendendo especificamente um CNPJ, que eu acho que deveria defender os associados e não só um CNPJ, né? Mas o Simplifert especificamente defendeu a alíquota de 10%. Então o IPA novamente fez outra moção, tá certo? Com relação a isso. Aliado a isso, nós temos a OCB, que fez um trabalho excepcional com relação ao nitrato de amônio. Temos a ProSoja Brasil, a ProSoja Mato Grosso também, que nos apoiou muito. Temos a Absol, que foi apoiado, que apoiou no Brasil, o Sindiveg, a ENDA, a AMP e várias outras empresas apoiaram o pleito da Ama Brasil em não aumentar o nitrato de amônio, né? E também fizemos uma moção, nós fazemos parte do CETIA, que é a Comissão Temática de Insumos Agropecuários do Ministério da Agricultura, né? Essa moção ela é pública, né? E ela fez dois itens aqui da moção que eu gostaria até de ler rapidamente, né? Para vocês verem, ó. Fizemos solicitação de voto ao contrário da alíquota de importação de fertilizantes. São 5 itens, eu vou ler o item 3 e o 4, tá? Adicionalmente, a única produtora nacional de nitrato de amônio não apresentou um plano de investimento que justifique tal aumento do imposto, nem promoveu ações para ampliar a capacidade produtiva, o que reflete em um desequilíbrio de mercado e favorece o monopólio sem oferecer garantias de isonomia na produção e distribuição no mercado interno. A majoração da alíquota visa beneficiar unicamente essa empresa, sem considerar potenciais danos ao setor nacional agrícola. E o outro item sendo o Brasil fortemente dependente da importação de fertilizantes, qualquer alteração nas alíquotas de importação traz consequências severas, tanto no custo da produção agrícola quanto no preço final dos alimentos. Em um cenário de custos elevados, será inevitável o aumento dos preços dos produtos agrícolas essenciais à segurança alimentar. Isso aqui é um documento, até eu colocar em pauta aqui, né? Esse é um documento emitido pelo Ministério da Agricultura para a Camex. Além disso, nós temos um documento também da OCB, que foi feito, tá certo? Além dos manifestações de IPA, documento da ProSoja e todo esse apoio que nós tivemos aí de mercado. Não foi um apoio direcionado, um apoio que visa proteção de mercado, mas visa proteger o agricultor nacional, visa proteger aquela pessoa que depende de uma cesta alimentar, de custo barato, porque isso tudo é numa cadeia. Então, se eu aumento o nitrato, eu aumento o preço do frete marítimo. Aumentando o preço do frete marítimo, eu aumento o preço de internação. Aumentando o preço de internação, aumento o preço do frete rodoviário. E isso vai uma sequência de aumento que, no final das contas da cadeia, o aumento de 15% não é apenas 15%, é um aumento bem maior. Antonino, essa união é muito importante. Vamos torcer para que esse assunto saia da pauta, para que não haja esse aumento, porque o produtor brasileiro já tem muito problema para resolver
né? Já tem as questões climáticas, já tem questão de mercado, de preço de commodity, de custo de produção, e mais custo para ele nesse momento não seria nada bom, não seria nada favorável para o nosso agronegócio. Meu amigo, muito obrigado, foi um prazer conversar com você, esclarecimentos fantásticos você trouxe aqui, e parabéns pelo trabalho que a AMA Brasil está fazendo. Obrigado, contamos aí com o apoio de todos, e essa é uma oportunidade ímpar também de estar aqui com você, fazendo essa entrevista, tá certo? E podendo colocar não só a questão da AMA Brasil. A AMA Brasil, ela defende o agronegócio, ela defende os seus associados, tá certo? Consequentemente, a gente defende o agricultor na ponta, tá certo? Porque a gente tem aí, como eu disse, empresas de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, e com uma capilaridade ímpar, né? Então, assim, eu agradeço imensamente essa oportunidade que você nos deu, tá certo? E estamos dispostos aí, sempre que precisar de algum esclarecimento, a AMA Brasil está de portas abertas. Muito obrigado. Eu conversei com Antonino Gomes, que é diretor executivo da AMA Brasil, Associação dos Misturadores de Adubos do Brasil. E nós falamos sobre um tema que tá em pauta, o aumento no custo do nitrato de amônio, que pode elevar o custo dos fertilizantes. E a AMA Brasil está defendendo o agronegócio nesse quesito. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.